Em entrevista à Rede Globo, o presidente Lula afirmou ser contrário à instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos de depredação ocorridos no dia 8 de janeiro. Defensores da CPI querem que ela investigue todos os atos relativos às invasões, inclusive as omissões de órgãos do governo federal que permitiram o acesso de vândalos aos prédios dos três poderes. Lula disse: "Nós temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda, sabe? Nós não precisamos disso agora." O presidente afirmou: "Se por acaso eles me pedissem um conselho, que é difícil pedir conselho, eu diria: não façam CPI porque não vai ajudar." Lula afirmou que os atos já estariam sendo investigados, vangloriou-se das prisões em massa e perguntou: "O que você pensa que a gente vai ganhar com uma CPI?" O deputado Carlos Sampaio questionou: "Concordam que é no mínimo estranho que o PT esteja trabalhando contra a abertura da CPI que pretende investigar os atos do último dia 8? Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado disse: "O novo líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, está pregando cautela sobre a criação de uma CPI para investigar a invasão e o quebra-quebra que houve nos prédios dos três poderes, em Brasília, no último dia 8. Não entendi. Se os fatos foram graves, como diz o próprio PT e todos nós que presenciamos os atos de destruição, por que o receio de uma CPI, Zeca?" O investidor Leandro Russell disse: "Lula deixou claro que não quer CPI sobre o ataque aos prédios dos poderes em 8 de janeiro, o que o descondenado está tentando esconder." Comentando fala do líder do PT na Câmara, Russell acrescentou: "O PT, abrindo mão de uma CPI para perseguir adversários políticos, tem caroço nesse angu." O economista Alan Gani ironizou: "Sou a favor que os vândalos sejam investigados pela CPI, FBI, CIA, CSI, PF, MP, Miami Vice, Esquadrão Classe A, Scotland Yard, etc. Acho que o descondenado também deveria ser a favor." Ele acrescentou: "De acordo com as notícias, a BIM, o governo federal sabia da invasão ao Congresso e nada fez para evitar. Agora, o governo federal não quer uma CPI. Cada um tire as suas conclusões." O deputado Daniel Freitas perguntou: por que o Lula e o PT não querem uma CPI para investigar a fundo o que ocorreu em Brasília no dia 8 de janeiro? A internauta Sarita Coelho disse: "Lula quer impedir a instauração da CPI do quebra-quebra. O argumento dele é não querer transformar Bolsonaro em vítima do regime petista. Mas também há outras questões. Teremos um Senado mais conservador, a líder do ato era contrária ao Bolsonaro e Dino sabia dos riscos e nada fez." O vereador Pierre Petruzzello perguntou: "PT trabalhando contra a CPI sobre as invasões de 8 de janeiro. Qual a explicação?" O empresário Júlio Schneider disse: "O líder do PT na Câmara e filho de José Dirceu, deputado Zeca Dirceu, tem pregado cautela em relação à abertura de uma CPI para apurar os atos golpistas do último dia 8. O parlamentar disse que a bancada do partido na casa já decidiu adiar a decisão. Vai que descobrem a verdade." O advogado Flávio José Linhares questionou: "Os que acusam não querem uma CPI, mas por qual razão? Todos querem saber o que houve, quem praticou os atos de vandalismo e qual o motivo. Mas enquanto isso, nas células municipais, temos covardes e medrosos que se escondem, acusando manifestantes que nada tiveram a ver com isso." O geógrafo Palácio disse: "Depois de prender até o ex-ministro da Justiça pelo crime de estar de férias fora do país e 1.800 pessoas, por que o Lula vai querer uma CPI? Já montou um aparato de censura, prisões, perseguição e ameaças a opositores." O deputado Evair de Mello defendeu: "CPI já. Precisamos de assinaturas. Mande mensagem para o seu deputado pedindo para assinar o requerimento." O deputado comentou a declaração de Lula: "É óbvio que ele não quer ser investigado, sabe que tem caroço nesse angu."
O internauta Armando Schneider da Silva disse: ué, Lula diz não apoiar CPI para investigar atos de vandalismo no dia 8 de janeiro em Brasília. Traduzindo, Lula não quer que sejam investigadas as informações e alertas que a ABIN repassou para o Ministério da Justiça dias antes do ocorrido. Por que será? Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O novo líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, está pregando cautela sobre a criação de uma CPI para investigar a invasão e o quebra-quebra que houve nos prédios dos três poderes em Brasília no último dia 8. Não entendi. Se os fatos foram graves, como diz o próprio PT, e todos nós que presenciamos aqueles atos de destruição, por que o receio de uma CPI, Zeca? Apresentei na Câmara Federal uma proposta de emenda à Constituição que vai impedir que o COAF, que tem a função de receber, examinar e identificar operações financeiras suspeitas, fique sob o comando de políticos como querem Lula e Haddad. Se aprovada, essa minha PEC garantirá a existência de um órgão completamente autônomo e independente destinado a identificar esse tipo de atividade ilícita. Não vou aceitar calado que um mecanismo criado para combater crimes financeiros volte a ficar sob o comando de políticos que, num passado recente, foram condenados justamente por cometer crimes financeiros. Vou colher as 171 assinaturas necessárias e lutar muito para que, através desta minha emenda constitucional, o COAF fique vinculado ao Banco Central. Presidente, eu volto à tribuna aqui, inclusive quero solicitar a Vossa Excelência que dê de ofício votação com verificação nominal dos parlamentares aqui, para que os parlamentares possam votar independentemente da vontade dos líderes partidários, que fizeram um grande acordo aqui para aprovar todos esses aumentos. Não é possível que não darão a liberdade para os seus liderados manifestarem-se em relação ao STF nesse momento de profunda crise institucional que nós vivemos. Eu digo, senhor presidente, claramente aqui nessa tribuna, que esse não é o momento para esses aumentos, muito menos é momento para premiar ministro do Supremo Tribunal Federal, que, se não está agindo contra a Constituição na linha de frente com esses inquéritos absurdos, com resoluções apócrifas, está se acumpliciando com quem o faz ao manter-se calado, silente. É muito grave o que nós estamos vivendo no nosso país. É muito, muito grave. E eu tenho dito a quem é de esquerda, aliás, nas entrevistas todas que eu tenho dado, eu digo mesmo, que a minha defesa não seria 1 milímetro diferente
das prerrogativas parlamentares e do que diz a Constituição se os afetados estivessem na esquerda e não na direita, um setor da direita, porque a Constituição deve valer para todos. Não é demais lembrar que o próprio Partido da Causa Operária e Rui Pimenta, presidente da sigla, também estão censurados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, esse arbítrio não está apenas atingindo um lado do espectro ideológico. E apesar de todo esse arbítrio estar acontecendo, a Câmara não reage. Reagiu com o pedido de CPI. Fiz uma questão de ordem a Vossa Excelência, deputado Arthur Lira, espero que em breve seja respondida para que seja instalada a CPI. Mas afora isso, e foram mais de 180 parlamentares assinando, um número muito considerável, mas apesar disso, nada mais vemos de reação do Congresso Nacional, da Câmara e especialmente do Senado da República. O Senado da República está envergonhando esta nação ao não tomar atitude, salvo raras exceções de senadores que estão se manifestando. Porque, de fato, senhor presidente Arthur Lira, é lá no Senado da República que está o remédio contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. No entanto, tanto Câmara, como imagino agora o Senado após essa votação, se nós aprovarmos, tanto Câmara como Senado virão aprovar aumento para ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem cabimento.